Olá, meus irmãos, muita paz. Aqui estamos mais uma vez para realizarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade agora ao capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. E vamos dar continuidade às reflexões em cima desse tema central. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial, para nos sintonizarmos com Deus, Jesus e os bons espíritos. Querido Deus, querido Jesus, queridos amigos espirituais, nossos mentores e guias, agradecemos por nossas vidas, agradecemos por nossa saúde, agradecemos, Senhor Jesus, por nossa família, pelos nossos pais, irmãos, primos, sobrinhos, amigos. Agradecemos, Jesus, por nossa casa de trabalho, nosso centro espírita, nossa casa onde nos encontramos contigo e com nossos irmãos de caminhada rumo a ti, Jesus. Hoje a nossa oração, Jesus, é de agradecimento. E que neste agradecimento queremos rogar por nossa iluminação, nosso fortalecimento, nossa força para continuarmos firmes nesse caminhar rumo a Ti. Sê conosco, Jesus. E certos da presença viva de Jesus entre nós. Vamos fazer então a leitura da mensagem que eu reservei para a nossa reflexão do tema de hoje. É a mensagem Hoje Contigo, do livro Família, através da mediunidade de Chico Xavier, a orientação essa do Espírito Emmanuel, que assim ele diz: não ouvides que permanecem hoje contigo as sombras que trazes de ontem para a regeneração do próprio destino. Evidenciam-se a cada passo, impondo-te os problemas que te assaltam a marcha, propondo-te aprimoramento e progresso, trabalho e melhoria. São elas quase sempre o berço menos feliz em que renasceste, o corpo enfermiço que te serve de resistência, de residência, o campo atormentado da consanguinidade incompreensiva em que experimentas angústias e solidão, o posto social apagado e triste, recomendando-te humildade, o carinho recusado e envelhecido pela deserção de quantos te mereceriam afetividade e confiança. O esposo difícil, a companheira complicada, os filhos que se desvairaram nos labirintos da ingratidão, os amigos que fogem, o trabalho de sacrifício em desacordo com as próprias aspirações e, sobretudo, a insatisfação na própria alma, denunciando-te os desajustes da consciência. À frente de semelhantes sinais, unge-te de coragem e escuda-te na paciência incansável, oferecendo o bem pelo mal para que a luz vença a treva em teu caminho. Porque se a evolução pede esforço, a redenção exige renúncia se quisermos fitar novamente o sol de pensamento tranquilo. Lembra-te de que a dificuldade de agora é a enquistação dos nossos erros no antes, rogando entendimento e bondade para que a alegria e a vitória venham felicitar-nos depois. Linda mensagem, do Emmanuel, mostrando que as dificuldades fazem parte do nosso progresso. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre aquela velha mensagem que Jesus fala às pessoas quando sua família o procura, e ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos ver o que o Evangelho nos traz.
Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus, que é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21, 31 e 35 a 35 e Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. E os Espíritos, orientando Kardec, vêm nos dizer: certas palavras ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com a sua bondade, sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disto uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar essa consequência rigorosa. Que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou nem são dele. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar, neste caso, tanta indiferença para com seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não compreendiam sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita, e os seus ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que, até certo ponto, partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como a um estranho do que como a um irmão, quando se apresentava em família. E São João afirma positivamente: não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata de sua missão, pois, ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho, como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supôs-se que houvesse renegado sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para estas palavras de Jesus, quase sempre encobertas sob forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Aproveitou então a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Aqui está um grande ensinamento de Jesus, é evidente, e existe uma colocação muito aparentemente severa sobre a relação de Jesus com sua família, mas é de se explicar que Maria não tinha a dimensão do propósito de trabalho de Jesus e que ela foi compreendendo com o passar do tempo. À medida que o trabalho dele evoluía e ao mesmo tempo ele fazia as convocações dos discípulos, dando compreensão da dimensão do seu trabalho, Maria foi se assenhorando desse processo e nunca perdeu de vista seu filho. O seu papel de mãe era inquestionável. E foi como mãe que ela educou Jesus, ensinou os passos que ele precisava seguir, o deu fortalecimento para seguir a trilha
a qual ele tinha que seguir, uma vez que veio orientado por Deus para fazer o que tinha que fazer. Mudar os comportamentos mundanos de então. Transformar a vida das pessoas através do seu evangelho. Aqui Jesus, então, e com relação a seus familiares, desculpem, os irmãos, né, que é certo que Maria teve na sua união com José outros filhos, e na medida que, é claro que Jesus foi o primeiro, mas que a gente sabe a forma como ele veio para o nosso mundo, enviado por Deus. Enfim, os outros irmãos, eles tinham também seus problemas de compreensão da doutrina de Jesus, mas não deixaram de ser irmão. E Jesus não renunciou nem aos irmãos, nem tampouco à sua mãe, principalmente sua mãe, que ele sempre teve como o laço afetivo de maior apoio à sua doutrina. Jesus não abandonou sua família. Muito pelo contrário, Jesus fez compreender que os laços consanguíneos seriam indiscutivelmente preservados, mas que nós tínhamos uma outra família, que é a família universal, a família espiritual. E essa família, assim como a família consanguínea, necessita de instrução, de orientação, de compreensão da dimensão do servir, da dimensão da caridade, da fraternidade, da dimensão do amor, o amor que renova, que transforma, o amor que fortalece o ser na sua caminhada. É certo que temos um grande desafio para a nossa existência carnal e que devemos cada vez mais estender o nosso laço de afeto para que a nossa caminhada não se restrinja tão somente ao eixo carnal, ou seja, ao eixo da família carnal, a família consanguínea. Até porque seria uma espécie de egoísmo ficarmos presos tão somente ao contexto da família consanguínea, uma vez que temos tantas pessoas que necessitam de ajuda, de fraternidade, de caridade, de orientação espiritual, de orientação evangélica. O Evangelho de Jesus é, sem dúvida, o maior caminho, a melhor forma que devemos trilhar a nossa caminhada, para ser benzado. Conhecer Jesus, o seu Evangelho, é uma coisa. Conhecer Jesus, o seu Evangelho, viver e praticar o seu Evangelho é outra coisa. Este é o caminho. Caminhar conhecendo, vivendo o Evangelho de Jesus, a sua doutrina de amor, a sua doutrina redentora de compaixão, de piedade, de paciência, de indulgência, de compreensão, de aceitação e de transformações constantes na busca da nossa transformação. Mas a nossa transformação, evidentemente, só vai acontecer quando compreendermos que somos parte de um todo universal, porque somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E esse Pai olha para todos como filhos e, portanto, fazemos parte de uma família, que é a família espiritual, a família universal. E quem é nossas mães? Quem são nossos irmãos? Somos todos, porque estamos vinculados a esse caminhar desse orbe que está buscando a redenção, estreitando o caminho para a renovação, a regeneração, onde todos poderemos viver novos caminhos de felicidade. E, portanto, vamos fazer a nossa prece. Jesus amado, queremos te agradecer por este evangelho de luz. Que a tua infinita bondade, Jesus, esteja conosco, nos dando paz, saúde, harmonia e equilíbrio. Abençoa nossos lares, nossas famílias, nossas mães, nossos irmãos, nossos pais, enfim, que todos estejamos felizes. Muita paz. Jesus nos abençoe e sejamos firmes no caminhar rumo a Ele. Lembrando que somos todos partes de uma só família. A família em Cristo, o nosso Salvador, o nosso caminho, verdade e vida. Muita paz.